vocês? Eu sou Renata Lemos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de entretenimento e hoje eu resolvi trazer para vocês aqui esse tema porque é algo que eu gosto muito e hoje eu vi uma matéria que me deixou muito triste, gente. Nos últimos 4 anos, o Brasil perdeu mais de 4,6 milhões de leitores. Isso é muito grave, isso é muito tristonho, porque a gente sabe que a leitura, né, ela é muito importante para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento, para que a gente possa, né, abrir aí a nossa mente, né, para conhecer esse mundão todo. É uma forma de nós também nos socializarmos ali com diversos tipos de cultura. A leitura, ela é muito importante, né, para o nosso aprendizado como ser humano. E ver essa queda, ficar sabendo dessa queda é algo que me deixou realmente muito chocada, porque eu que cresci gostando sempre de leitura e tal, né? E eu resolvi postar aqui para vocês para dar algumas dicas, né, de como que você pode incentivar os seus filhos a lerem e incentivar a si próprio, né, a ler também. A gente sabe que, assim, para quem não gosta de leitura, né, gente, iniciar um livro é sempre assim, muito, ai meu Deus, eu não vou conseguir ler isso tudo. Muitas pessoas, inclusive, na pesquisa, né, é dito isso, que muitas pessoas não terminam nem de ler o livro, leem às vezes algumas páginas e não terminam. E essa pesquisa também, gente, quando ela fala sobre leitores, não é sobre ler no geral, porque ler, a gente lê tudo, né? A gente lê bula de remédio, embalagem de shampoo, rede social a gente lê o tempo todo. É sobre ler livros, literatura, sabe? É sobre você poder viajar nesse mundo, porque eu vejo a leitura como um momento em que é seu, em que você não tem a pressa, em que você pode mergulhar num outro mundo, né? Seja independente do título de leitura que você queira, né? Do que você queira aprender, ler, enfim, pode ser romance, pode ser suspense, pode ser autoajuda, não importa. Mas eu acho que é importante a gente fazer esse treinamento com os nossos filhos, que são o futuro aí do mundo, né? Nós adultos podemos sim nos desconstruir com algumas coisas e aprender a gostar de ler, mas quando a gente começa com os nossos filhos, eles vão crescer com uma outra mente, com uma outra tranquilidade frente à leitura, né? E o que mais me surpreendeu nessa pesquisa, eu vou deixar o link para vocês aqui de onde que eu li, tá? Eu escutei isso numa rádio e vou deixar para vocês o link, que a maioria essa queda maior foi entre pessoas do ensino superior e pessoas ricas. Então a gente se pergunta, o que está acontecendo com esses estudantes de ensino superior, né? Que muitas pessoas, eu conheço inclusive muitas pessoas que aprenderam a gostar depois que foram para uma faculdade. O que está acontecendo? Que essas pessoas não estão mais lendo literaturas. Eu ensinei minha filha desde cedo, a gostar de leitura. Então, uma dica muito importante que eu vou deixar para vocês aqui hoje, eu não sou especialista, não sou psicóloga, é uma dica de mãe, né, e apaixonada por livros, que desde que ela começou a compreender figuras, né, desde bem pequenininha assim, que eu comprei muitos livros para minha filha, e então, enquanto ela não sabia ler, todos os dias eu deitava com ela na cama e eu lia um livro para ela, contava uma história. Então, desde pequeno sempre deixava os livros com ela. Ela sempre foi uma pessoa que ela tinha muito cuidado, tem até hoje com os livros. Então ela cresceu aprendendo que ela deveria respeitar, né, ser aciada com o seu livro, ser cuidadosa, não rasgar, não riscar. E então desde pequenininha eu sempre lia historinhas para ela. Ela tinha quando ela começou a aprender assim as primeiras palavras, né, eu comprei muitas revistinhas da Turma da Mônica, que são leituras que são de fácil entendimento, né? Então eu comprava para ela aqueles livrinhos básicos com várias historinhas rápidas de Branca de Neve, enfim. E ela cresceu gostando disso. Hoje em dia ela lê, ela é apaixonada por livros, ela sempre está lendo alguma coisa, algum livro. A gente sabe que hoje em dia, assim, com a questão da internet e a modernidade, até eu mesmo me adaptei de ler muitos livros pelo celular, baixar muitos livros PDF, porque alguns, às vezes até questão de financeira mesmo, é difícil para a gente poder comprar, ter acesso, mas a gente consegue às vezes gratuito pela internet de baixa. Mas nada descarta para mim aquela coisa de você ter o livro impresso, sabe? Eu prezo muito isso, gosto de bibliotecas, então desde cedo eu incentivei minha filha a fazer isso, e quando ela aprendeu a ler, eu sempre falava para ela pegar livros na biblioteca, incentivava. Então eu acho que
por mais que a escola tenha responsabilidade, claro, né, em questão de ensinar o seu filho, né, a alfabetização, as leituras, etc., cabe à família incentivar também, porque é comprovado, tá, gente? Assim, eu não tenho os dados aqui para falar para vocês, mas eu já li, sim, de muitos especialistas que dizem que sim, famílias que têm o hábito de leitura, né, de ler livros de literatura, de acompanhar, claro que isso incentiva muito de forma positiva o seu filho, sua filha a ler também. É uma família que vai crescer gostando. Não são todas as famílias, mas na sua grande maioria eles vão gostar também. Então o incentivo não é só da escola. É claro que se você tiver aí um professor de literatura, eu tive a oportunidade de ter professores de literatura na minha infância e adolescência. Hoje em dia já não tem tanto isso, né? Algumas escolas até têm, mas enfim, cabe à escola, mas cabe à família incentivar os seus filhos. Então, desde pequenininho, se você tem seus filhos aí, comprem livrinhos, mostrem para eles. Se eles ainda não sabem ler, comprem livros que sejam de figuras, mas sempre incentivando o respeito ao livro, os cuidados que tem que ter e a importância para a sua construção, né, como ser humano da leitura, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!